Apresentado pelo SmackDown. Com o vosso host, Ribeiro Merda. Produzido por Marco Paz, que esteve que fazer este cover só com a sua voz para o YouTube não foder o João Basílio com os direitos de autor. Quase sempre com convidados. Regularmente com o áudio da merda. O pior. Melhor podcast de wrestling em Portugal. Ele é o Três Amigos. Olá, muito boa tarde, meus amiguinhos, sejam bem-vindos ao Triamigos. Como sempre, quer dizer, como sempre não, desta vez sou eu, o Marco, a apresentar, já que o Ribeiro ainda não aprendeu a fazer introduções. Falando no Ribeiro, diz olá às pessoas. Olá, tudo bem? O que é que tens feito? Conta novidades. Pá, estamos aí na preparação aí para a Justice League do Snyder, não é? É sobre isso que vamos falar. Bom, e o nosso convidado hoje é uma pessoa que prontos, que escreve na nossa comunidade. Existe? Calma, sim. Primeiro, tu existes. Quer dizer, eu acho que sim, mas assim como o teu partido, podes não existir daqui a uns tempos. Ei, vejam. Claro, logo. Pá, é o Ricardo Moreira, ele escreve para o Wrestling.pt com a sua rúbrica Brainbuster, certo? Espero não me ter enganado. Certo. Sou o melhor. E pá, hoje vamos falar de cenas. Ricardo, diz-me uma coisa, como é que surgiu essa ideia de tu escreveres para o Wrestling.pt? Foi um convite, simplesmente começaste a escrever e... Yeah. Eu comecei a escrever há cerca de quase 2 anos, penso que em maio de 2019. E surgiu numa altura até em que eu não estava a contar. Tinha pensado fazer várias vezes isto, de escrever, dar a minha opinião, etc. Só que nunca tinha tido uma oportunidade de fazê-lo em algum lugar, nem me apetecia estar a criar um lugar só meu. Até que por essa altura surgiu, acho que foi numa conversa, ou então foi um anúncio do próprio Wrestling PT, de que queriam remodelar algumas coisas no site, queriam tentar experimentar mais conteúdo, e eu dei a minha proposta ao Salvador, e ele aceitou. Primeiro, tentou ler algumas coisas do que eu escrevia, fez-me ver que podia escrever mais aqui, escrever mais acolá, escrever menos ali e escrever menos acolá. Mas lá acabei e já passam 2 anos, são quase 100 edições sem parar, todas as semanas. O Wrestling PT é um dos sites do wrestling em Portugal, se não mesmo o site do wrestling em Portugal, e orgulho-me de fazer parte da sua história recente. É uma coisa que eu gosto bastante de escrever, gosto bastante de wrestling, são 2 combinações absolutamente fantásticas na minha vida, e por isso não é aquilo que eu gosto de fazer. Muito bem. Provavelmente o mais importante, és um membro ativo no Discord do SmackDown. Mais importante do que escrever, sim. Não, Eu sou um membro ativo em tudo aquilo que eu quiser ser um membro ativo. Gosto bastante do Wrestling PT, gosto bastante do Smartphone e não tenho problemas com nenhum dos dois. Sim, só estava a fazer uma piada.
Porque o Discord é uma selva, então é só por isso. Não é nada uma selva, aquilo é bastante organizado e bastante pacífico até. Tem uns moderadores bastante engraçados. Olha! Moderador do ano está aqui, né? É claro. Grande prémio. Diz-me uma coisa. Quase 100 edições, todas as semanas. Nunca falhaste nenhuma, certo? Sim, nunca falhei nenhuma semana. Pá, E é cada 52 semanas, portanto, bate mais ou menos certo. Hã? 52 vezes 2 dá 104, portanto bate mais ou menos certo. Uau! Sabes fazer contas? Meu Deus. Eu não sei, isso vai ser uma matemática. Somos todos. Como é que tu arranjas tema todas as semanas? Eu sei que tenho visto alguns artigos teus recentes em que tu fazes reviews de shows e isso sempre enche um pouco mais, mas por exemplo, quando eu escrevia para o Wrestling Notícias, acho que é a cena mais complicada é tu teres capacidade todas as semanas de arranjar um tema novo para escrever. E tu, quando escreves, acho que queres sempre dar um cunho pessoal e abordar uma perspectiva que ainda não foi abordada. Por isso, como é que tu consegues manter essa freshness na escrita? Enfim, eu não vou mentir. Claro que há semanas em que eu sentia, e até sinto uma dificuldade em encontrar um tema, mas não só um tema, tem que ser um tema em que eu tenha algo para dizer e que não seja só dizer aquilo óbvio ou então dizer aquilo que toda a gente pensa, porque isso no fundo não seria interessante. Eu arranjei várias formas ao longo destas quase 6 semanas de arranjar temas, mas aquilo que me ajuda é o facto de eu não ver somente a mesma coisa todas as semanas. Vocês veem a minha atividade no Discord, eu vejo várias coisas. Eu tanto vejo pay-per-views da WWE, como vejo pay-per-views e programas especiais do Dynamite, da AEW, e depois eu vejo uma quantidade quase infindável de promotoras no Japão, porque é aquilo que eu gosto mais de ver. New Japan, Noah, DDT, All Japan, etc. O que me faz arranjar bastantes temas. Também houve uma altura, porque isto também acontece, com vocês como faz wrestling também deve ter acontecido ao longo do tempo, que os vossos gostos foram mudando ao longo do tempo. Eu, nos últimos 2 anos, eu fui mudando algumas coisas nos meus gostos e até admito que mudei algumas das minhas opiniões. Eu, por exemplo, no início lembro perfeitamente que escrevia sobre MLW, escrevia sobre o Impact, escrevia sobre a Ring of Honor e hoje em dia não só essas promotoras foram sendo puxadas para baixo, na sua maior parte, como o meu próprio gosto acabou por mudar. O que faz que ao longo destas quase 100 edições eu tenha temas infindáveis sobre promotoras infindáveis, sobre wrestling, sobre tipos de wrestling e lutadores, etc. O que faz com que a variedade e a diversidade no meu espaço seja boa. E é isso que eu também procuro passar. Não, isso é fixe. Posso só fazer uma pergunta aí no seguimento de tu procuraste tipo, temas diferentes constantemente? Tu sentes alguma vez que te esforçaste para. Ou seja, entrar em certas zonas de wrestling só mesmo para teres tema para escrever? E se isso às vezes causou algum tipo de burnout em termos de ver wrestling? Porque, por exemplo, é uma coisa que eu tenho um bocado, que é tenho pouca vontade de ver wrestling fora de certas zonas de conforto que eu agora tenho neste momento. Eu acho que há sempre um momento na nossa história enquanto faz do wrestling em que nós nos sentimos um bocadinho fartos. Eu confesso que, se calhar, há 2 anos eu tinha paciência e tinha tempo para ver o NXT todas as semanas, ou tinha paciência para ver o Impact ou o Dynamite todas as semanas. Hoje em dia eu confesso que não é uma coisa que eu consiga fazer, mas aquilo que nunca foi um problema para mim foi ver wrestling, porque eu passo muita parte do meu tempo, ou melhor, muita parte dos meus tempos livres a ver wrestling. E apesar de não ter paciência para ver um programa constantemente a apresentar a mesma coisa e ainda para mais com os mesmos defeitos, e talvez no início eu tivesse a tentação de continuar a ver aquilo apenas para ter temas. Isso é uma coisa que não acontece hoje em dia, e se aconteceu no passado foi uma coisa ligeira e breve, porque eu não consigo continuar a ver coisas para as quais não tenho paciência, nem para as quais não gosto. Portanto, isso se aconteceu foi um momento breve destes 2 anos,
Acho que posso dizer assim. E, opá, eu e o Ribeiro já escrevemos, por isso nós sabemos que há aqueles temas que automaticamente vão logo arranjar mais, ter mais views, ter mais pessoas a clicar. E eu imagino. Hã? Eu nunca tive grandes views, por acaso. Tá bem. Não querendo desfazer, porque tem o seu lugar na história, mas o resto de notícias, já na altura em que nós escrevíamos para ele, não era propriamente o site mais... Não, mas eu estou a dizer que eu não escrevi com base nisso, escrevi o que me apetecia, tipo. Não, sim, mas aquilo que eu queria perguntar é, tu vês essa diferença de artigos para artigos? Por exemplo, quando tu escreves sobre DDT, ou sobre Joshi, ou quando escreves sobre WWE, vês essa diferença de cliques, prontos, e isso acaba por condicionar-te de alguma forma, ou simplesmente tens a abordagem do Ribeiro que é estás-te a cagar e escreves sobre aquilo que queres escrever? Nós, os três, como pessoas que ou escrevem ou escreveram, podem ter, como somos três pessoas, podemos ter três diferentes abordagens quanto a essa matéria dos artigos para um público-alvo ou perante preferências pessoais. Eu confesso que nunca caí muito no erro de escrever para certos públicos-alvo, nem para escrever para o público-alvo do wrestling, que é a WWE. Mas eu gostaria de realçar aqui um ponto. Talvez não tenha muito a ver com a pergunta, mas eu noto que no início, há 2 anos, assim, quando eu escrevia sobre WWE, eram os posts em que eu tinha mais views. Hoje em dia isso mudou. Não sei se é o facto de, sempre que eu agora escrevo sobre a WWE, não ser uma opinião assim, nada por aí além. Isso era até bastante comum. Acho que nunca disse nada fora do comum, nem dei a entender outras coisas aos fãs que eles já não soubessem. É simplesmente uma maneira diferente de ver as coisas. Mas eu hoje em dia noto cada vez mais, e atenção que este não é o público-alvo nem o público maior do Wrestling PT, que cada vez mais há um interesse nos meus artigos da AEW. Não sei, eu também sei que a comunidade do wrestling assim tem evoluído nos últimos anos para deixar de ver cada vez mais WWE, ou então desinteressar-se mais daquilo e ver outras coisas, mas não só ao nível das views, como ao nível dos comentários que eu tenho. Porque se eu escrever sobre a WWE, tenho no máximo 2, 3, 4 comentários a dizer, e o conteúdo dos comentários é uma reafirmação daquilo que eu disse. Se eu escrever sobre a AEW, não só tenho bastantes views, muitas vezes até tenho mais views para a AEW do que para a WWE. Mas o conteúdo dos comentários e a quantidade dos comentários mostra um interesse cada vez maior na AEW. E atenção que, mesmo quando eu escrevo sobre DDT, Stardom e outras empresas de Joshi, ou então Noah, que fiz recentemente, mesmo aí eu não noto um completo desinteresse. O que significa que, mesmo que eu, por vezes, escolha uma abordagem diferente da do público-alvo do Wrestling PT, da do seu público maior, eu noto que sou uma boa base complementar ao site, no sentido em que não dou mais do mesmo, mas consigo que o site, para além do seu público-alvo, do seu público maior, ainda consiga outro tipo de faz. E isso também penso que enriquece o site, não só ter todas as semanas NXT, SmackDown, Dynamite, NXT, SmackDown, Dynamite, etc. Mas ter outros tipos de coisas que por vezes poucos faz, mas aqueles faz que mais devotados àquele tipo de produto e que querem ler o máximo que puderem sobre isso, depois vão acabar por fazer. Portanto, essa questão do público-alvo contra as preferências pessoais, confesso que nunca caí muito no erro do público-alvo e tento sempre escrever o que é da minha preferência, consoante as semanas, consoante os temas que me surjam. E se reparares também, de certa forma, tu ao dares esse conteúdo, estás sempre a dar possibilidade para o pessoal que é leitor de WWE e AEW de ter uma introdução para, por exemplo, para a Noah ou para o Japan. Isso é fixe. Por acaso é uma das coisas que me ajudou a entrar na New Japan quando comecei a ver, porque o Quadrado falava muito sobre New Japan e sobre o Devitt e o Okada e tudo mais. E Sim, isso facilitou bastante. Sim, eu acredito bastante que um espectador assíduo do WWE ou AEW
por exemplo, que vá ao Wrestling PT, abra um artigo sobre a Noah e veja, por exemplo, a descrição que eu fiz sobre o combate entre o Keiji Muto e o Go Shiozaki e que sinta vontade de espreitar aquilo. E é um bom objetivo com os meus artigos. Esse é o match do Ster. Daquele em que ele só vai ser a corda e fica a duvidar dele mesmo fazer um moonsault. Ok, eu não percebi muito, desculpa. Pronto. Ainda não vi esse combate, então. Ok. É o Keiji Muto e o Go Shiozaki. Sim, ok, eu confundi o Go Shiozaki com quem é que era o outro bacana que fez o combate dele e que eles estão a olhar durante 30 minutos um para o outro. O Fujita. Yeah, Sim. Esse combate foi lindo, putz. Enfim, eu não gostei muito, mas acredito que a gaja nem tenha achado piada. Epá, imagina, o combate tipo. É bem diferente. E aqueles 30 minutos, por muito que possa parecer parvo, são bem intensos. Tu ficas ali a ver tipo, isto tem uma certa intensidade. Eles só estão a olhar um para o outro ou não? Eu não vi isso. Mas é a linguagem corporal deles, pá. É a linguagem corporal deles. É tipo, imagina quando duas pessoas estão no faroeste, só que em vez de estarem de costas voltadas, estão frente a frente, e assim que um desviar os olhos, vai levar na boca. Foi uma coisa tipo, esse vai levar no tiro. Mas a questão ali é que tipo, tu nesses filmes de faroeste tens tipo música, tens cinematografia e tens tipo montagem. Ressalto que o combate foi sem público. Ainda por cima. E a mulher de caso, tipo, tu não tens nada, só tens tipo duas pessoas e um ringue. E é a beleza da coisa. Tipo, eu não mergulhei porque acho que é difícil o match ser realmente interessante. Mas cá posso estar a ser injusto, mas parece que é um bocado daqueles casos que é tipo é ser diferente por ser diferente. Eu acho que foi eu acho que foi ok, estamos nesta situação do Covid, não temos público, vamos aproveitar para fazer alguma coisa diferente. Não ser diferente por ser diferente, mas ser diferente pela necessidade. E sabemos que não vamos ter um combate tão bom, não vai ter tanta reação, então vamos, em vez de ignorar este silêncio e fingir que está tudo bem, não, vamos fazer alguma coisa dentro deste contexto. Acho que foi um bocado isso, foi um bocado essa mentalidade e eu acho que resultou porque esse combate foi... Muita gente gostou muito desse combate. No dia a seguir estávamos todos a falar disso, portanto acho Sim. que cumpriu um certo objetivo. E pá, se calhar também fui logo injusto não, porque não gosto muito do Shiozaki. Não percebi. Diz isso. O Shiozaki é um bocado, para mim, é tipo, eu acho fixe, né? Por exemplo, eu vi aquele combate na altura, vocês me recomendaram que era com o Keno. Mas esse combate... Não, o combate é bom. O combate é bom, mas se fores ver os combates... Achei que se estendeu, acho que há ali partes que não se ligam todas muito bem, mas pronto, é um match de 1 hora, então isso meio que se celera a parte. Mas o Shiozaki para mim sempre foi tipo um bocado... É um bocado o síndrome Nightwing, que é tipo do género... Tu olhas para o gajo e vês tipo o filho de alguém que nunca se consegue assumir como... Mas essa foi exatamente a história aproveitada neste reinado. É que ele sempre que tinha tido o belt era um flop e sempre que tinha uma grande história, um grande combate, nunca conseguiria sair por cima. E este reinado é exatamente a história de superação dele, em que ele deixa de ser um flop para ser a afirmação. E a cada combate que tu percebes que ele começa com a pujança toda e a cada combate vai enfraquecendo cada vez mais. Cada vez mais os adversários têm mais domínio sobre ele, cada vez mais os braços dele estão completamente destruídos. E então aquilo que talvez lhe apontassem antes, que era a forma como ele não conseguia interligar a história que ia tendo ao longo do tempo e não conseguia fazer nada de muito diferente, a forma como ele vendeu os braços a cada combate que passava e que nos fazia querer que ele ganhasse o combate era absolutamente deliciosa. Eu, na minha opinião, o reinado do Shiozaki o ano passado, e que acabou recentemente, foi a coisa mais espetacular que eu vi no wrestling, a seguir ao reinado do Okada, aqui há uns anos. Mas o meu problema começa logo, ainda antes disso, que é na questão de um bocado de aura e presença, porque ele lembra logo imediatamente o Kobashi e o Misawa. Tipo, se os juntasses, era o Shiozaki. Só que depois é tipo um bocado uma versão menor do que seria essa fusão, estás a perceber? É tipo aquele Gogeta antes de... Naquele filme do Dragon Ball, onde basicamente eles fazem o Gogeta, mas antes tem aquelas versões um pouco deficientes, ou não é
suficiente, né? Mas não é ainda perfeito, não é a versão perfeita. Mas eu acho que a versão perfeita foi exatamente aquele que conseguiu estar ao ano passado. Foi o mais perfeito que eu vi do Shiozaki e a diferença para uns anos antes é bastante. Eu lembro-me de comecei a ver novo em 2016, 2017. Gostava dele porque ele tem um estilo que eu gosto bastante, que é aquele estilo bruto, stiff, etc. Mas eu percebia a falta de carisma, a falta de personalidade, etc. Mas foi uma coisa que nunca aconteceu o ano passado e que ele conquistou completamente o meu coração e que fique por muitos anos, que é o que nós queremos. E ele tem uma aura completa, imagina, eu percebo o lado do Ribeiro, aquela aura mais de quase um lutador de segunda liga, que parece que tem potencial, mas nunca chega lá. E ele o ano passado estava com uma aura completamente diferente, estava com uma grandiosidade mesmo. Primeiro acho que a equipa que ele fez com o Nakajima ajudou imensamente. Acho que ele ganhou um boost não só de personalidade, como também de confiança em si mesmo. Pá, e mesmo a história que ele teve, mesmo que a história depois da equipa do Nakajima, ele já sozinho, pá, os combates com o Nakajima, com o Sugiura, mesmo este com o Keiji Muto, que eu não gostei assim tanto como tanto pessoal gostou, mas mesmo assim foi muito bom. Pá, eu acho que o Shiozaki, e mesmo olhando para trás, eu acho que ele mudou imenso no último ano. Okay, só para terminarmos esta parte do Shiozaki, porque ele teve um reinado enorme e agora perdeu para o Muto, né? Que era o que começamos esta conversa. Vocês ficaram tristes ou ficaram felizes? Ou acharam bem, acharam mal? Tipo, é que eu não sei porque o Muto tem 60 anos ou 70, já formou o moonsault, já não faz o moonsault, mas continua fixe, né? Respondeu eu primeiro ou o Marco? Pode Pá, começar. é assim, eu não acompanho assim tanto Noah como tu, por isso eu vou dar-te a palavra antes de eu dizer as bacuradas. Ok. Aquilo que eu gostei bastante neste combate, o Muto tem 58 anos. Era alguém que nós simplesmente pagámos, para quem pagou, não é? Para assistir ao vivo ou em casa, para ver o Shiozaki bater num velhote de quase 60 anos. Foi isto que acabou. Só que o problema é que a história contada foi uma peça de storytelling que se calhar este ano ainda ninguém tinha visto. Porque a aura para o combate era se o Keiji Muto conseguia fazer quase o impossível, que era com aquela idade e com um corpo bastante desgastado ao longo dos anos, mesmo que ele ainda seja bastante saudável, superar o grande campeão do último ano. E se vocês repararem, todos os momentos do combate ou melhor, todos os grandes momentos de combate é o Keiji Muto a tirar ao Shiozaki tudo aquilo que ele tinha, desde o Fire 4 ao Shining Wizard, etc. Tudo aquilo que ele tinha ele tirou e nada conseguiu. A única coisa, as poucas coisas que faltava ao Muto fazer era exatamente aquele moonsault que ele reformou há uns anos. Só que ele, além de ter reformado há uns anos, ele tem 58 anos. Eu não estou à espera de ver um homem de 58 anos, quase 60, a fazer um moonsault. E ele só vai descer a corda e fica a duvidar de si. O público não pode falar, mas quase que tem êxtase. E o Shiozaki aproveita, para além de que o Keiji Muto desceu porque percebeu que não era capaz, o Shiozaki aproveita e até ao fim do combate é o Shiozaki a dominar completamente o combate. E o público já está certo que aquilo, já está quase certo que o Keiji Muto não vai lá. Até que o Keiji Muto saca o Frankensteiner, que era a única coisa que lhe faltava. Além de que, quando os joelhos prendem os ombros do Shiozaki no chão, o Keiji Muto não faz a pose habitual que ele costuma fazer. Ele mete a mão mesmo na cara do Shiozaki, o que é simultaneamente uma demonstração de fraqueza e de respeito. E ele consegue o pin rápido. Na minha opinião, eu gostei imenso do combate. Como eu disse, foi uma peça de storytelling que este ano ainda não vi em nenhum combate. Foi dos meus combates preferidos do ano e talvez dos meus preferidos nos últimos 2 anos. E quanto à questão dele tipo, ter a idade que tem e de vencer um belt tão importante, ainda para mais acabando com o reinado que poderia ter favorecido um lutador mais jovem, eu percebo a crítica. Eu pessoalmente nunca teria ido por este caminho. O Kaito poderia vencer o Muto sem o belt em jogo e depois ia atacar o reinado do Go, que nunca poderia ser muito mais longo devido ao estado dos braços dele e também porque não há adversários de primeira linha que ele possa enfrentar.
Só que, no fundo, isto acaba por não ser um mau booking, visto que o Kaito provavelmente vai obter a sua vitória contra o Muto, que também nunca poderia ter um reinado tão grande, e esta vitória do Muto, que o coloca ainda mais over, vai servir depois para o Kaito ficar no topo da Noah. E, portanto, ao contrário e eu disse isto no artigo que escrevi sobre a Noah e sobre este combate, ao contrário do que me querem fazer parecer que o Keiji Muto é igual aos Goldbergs e aos Takers da vida. Não é, porque a história desde o início está planeada para ser um jovem lutador de 24 anos que vai obter a sua grande vitória da carreira num dos maiores palcos possíveis contra um dos melhores de sempre. Portanto, eu gosto bastante deste booking. Se calhar não era isto que tinha planeado no início, mas é uma coisa que eu gostei bastante e que gostaria de enaltecer. Mas tu não achas que, derivado ao reinado que o Shiozaki estava a ter, uma vitória do Kaito sobre o Shiozaki não teria mais impacto do que uma vitória sobre o Muto? Foi exatamente isso que eu disse. Eu não teria optado por este caminho, mas assim que optado por este caminho, eu consigo ver os méritos que ele teve. E apesar de discordar dele, não consigo dizer mal dele de todo, porque acabou por ser uma coisa até bem feita. E não acabou por ser um mau booking, acabou por dar um grande combate, provavelmente vai dar outro grande combate. Há poucas coisas que eu posso criticar aqui, essa é a única, mas sinceramente, eu acho que a gente deve valorizar os pontos positivos das coisas, e isto foi uma grande história, foi um grande combate, e provavelmente vai vir assim outros, e eu nunca me queixo de grandes combates. Sim, senhores. Então, fechando este tema e passando ao próximo. Temos próximo tema? Nós temos tema, se calhar. Então, falámos de carecas, que é o Keiji Muto, passei para o próximo do Goldberg Club, claro que é. Um gajo careca aí. Vá, pode ser o Moxley. Segue. Também teve um reinado bada grande, não foi? Viste? Porquê que o Moxley faz parte do Goldberg Club? Porque é careca. O Moxley é careca? Exato, o Moxley Não é? Disfarça muito mal. Foda-se! Se o Moxley é careca, então eu tenho tipo... Eu sou aqueles putos com cancro do IPA, mano. Mano, o Moxley é careca, desculpem. Mano, vá. Então eu também sou. É pá. Eu não tenho culpa que tu tenhas pelos em tudo o que é sítio. Agora, o Moxley não é careca. Mas... Também tenho, atenção. Tá bem. Somos homens de testosterona. A Reni está grávida, não é? Também. Quem é que está grávida? A Reni... olha, mas continua mesmo no Moxley. É mesmo isto que eu quero falar. Ele agora vai ter um match agora com o Kenny Omega no Revolution, certo? Vai ser um Barbed Wire, No Ropes, Explosion. Barbed Wire, Explosion, Deathmatch! Sim. O que é que tu achas disto? Porque acho que ninguém estava à espera desta estipulação, não é? Eu por acaso achava que eles iam fazer um cage para ter os Bullet Club fora e tudo mais, mas não estava à espera disto. Foi um bocado insano. Tu tocas num ponto interessante, porque eu escrevi isso esta semana e é o próximo artigo que vai sair, vai ser um bocadinho sobre isso. Não só sobre isso, mas um bocadinho também. E isso toca num tema que é... Nós até tínhamos falado de podermos trazer aqui, etc., numa conversa de brejeira e de nada vinculativa, etc., que era aquilo que nós queremos para um produto de wrestling. E esta decisão da AEW não é decididamente aquilo que eu queria para um produto meu de wrestling, nem ainda por cima para um produto meu de wrestling de TV nacional. É uma coisa que provavelmente diz pouco à audiência americana, à grande audiência americana, e não a sua audiência tradicional da AEW, que já é devota de si mesmo. Eu confesso que também, e vocês são capazes de conhecer estas minhas opiniões por causa de eu ser ativo no Discord, eu não gosto muito de combates sem desqualificações. Ainda para mais quando eles são exagerados apenas porque não vejo qualquer razão de fazerem isto agora, porque a história do Kenny Omega até é ele recentemente ter tido constantes ajudas, portanto o cage match que tu falaste seria muito melhor e chocaria muito menos, puxaria muito mais audiência do que isto, porque isto vai trazer uma audiência que vai ver isto, mas depois vai cagar e não quer ver mais.
porque se fosse um cage match, eu acredito que a audiência, que não é tradicional da AEW, pudesse gostar depois disso. E não, as pessoas vão ver isto apenas pela brutalidade que vai ser e não pela história que vai contar. Eu sou conservador em muitas coisas, mas eu também sou um bocadinho conservador no wrestling e acredito que há limites, principalmente em TV nacional, que não devem ser ultrapassados. E acho que foi aqui. Acho que foi. Pá, mas ainda não vimos o resultado final, Ricardo. Também tenho que dar o benefício da dúvida, aí acho eu. Mas qual o resultado final é que alteraria esta opinião que eu estou a ter, por exemplo? Epá, mas repara, por exemplo, há a situação de no build para o match do title, o Kenny, se tu reparares, há lá uma altura em que ele diz que não quer ter tipo do género, porque ele já perdeu o Lights Out match com o Moxley, aquele que foi muito violento e tudo mais. E ele na altura disse que pá, mas tu tens. Ele diz ali qualquer coisa no build para o title match onde diz que tu não podes ser selvagem para me ganhar, uma cena qualquer, porque ele tipo no fundo sabe que o Moxley naquele campo está à frente dele. É isso, é ele saber. Desculpa, continua, desculpa. Eu acho que a história aqui pode ser o campeão, de certa forma, querer provar-se como melhor, porque eles estão empatados de certa forma, em termos de recorde, confronto direto, estás a perceber, apesar de não contar, mas na cabeça deles conta sempre, né? Portanto, eu acho que o Kenny pode-se querer provar melhor do que o Moxley neste tipo de match. E eu acho que pode ser intrigante, porque é uma coisa que nunca foi feito numa companhia tão grande, e depois pode levar as pessoas a falar e tudo mais, e irem ver, e depois ficarem apaixonadas por coisas como, por exemplo, o Inner Circle e tudo o que eles estão a fazer, o drama entre os Bullet Club e os Bucks, pronto, o Darby, o Sting e os FTW. Mas eu percebo as tuas reservas face ao match. E isso é a nível de storytelling, quer dizer, a nível de produto, faz sentido, porque a AEW tem sempre apostado em coisas novas, tem apostado numa abordagem completamente diferente do que aquilo que, por exemplo, estamos habituados de ver na WWE. E trazer combates inovadores e trazer conceitos novos, e acho que este é só mais um, e tendo em conta o quão fã o Moxley acaba por ser do Onita, faria sentido trazer este tipo de combate, nem que seja numa de ok, é uma cena diferente, vai chocar, mas vai trazer pessoal, pode afastar algum, mas nunca vai afastar assim tanto pessoal. E o pessoal que vai afastar nem são fãs muito leais. Não é que não interessam, acho que todos os fãs interessam, mas também acho que se não saíssem agora acabariam por sair mais tarde ou mais cedo. Por isso também é uma forma de já separar as águas. Mas vocês já sabem que a AEW já teve vários combates violentos, mas todas as vezes que a violência foi inserida, mesmo entre aspas, a sério, nos matches, ou seja, teve uma maior dimensão, vocês acharam que isso foi chocar para chocar ou que teve um propósito? Porquê que neste caso será diferente? Foi obviamente para chatear o Jim Cornette. Eu não sei, porque tínhamos que ver todos os combates em que houve violência na AEW. Foi que eu me lembro esse Moxley vs Omega, e foi recentemente o último combate do Brody com o Cody, que foi bastante brutal também. Tirando esses dois, conseguem-me dizer outro? O Cody com o Dustin, acho que foi um bocado violento, né? Sim, mas foi uma violência old school. Eu acho que o Cody e o Dustin foi mais as expressões faciais, como sangue, etc., que tornou aquilo mais brutal, não foi propriamente aquilo que eles fizeram durante o match. Mesmo o Darby contra o Brian Cage teve a sua dose de violência a nível de massacre, que aquilo foi. Sim, isso foi brutal, isso foi muito bom. E o Eddie Kingston com o Moxley também foi bastante violento, mas eu acho que esses dois casos agora que falamos, recentes, inseriram-se super bem, até nas personagens e tudo mais. E eu acho que eles têm um ponto, mas eles também ainda têm mais semanas para dar cartas para esse match em si, né? Aqui a questão é, às vezes há aqueles combates que são tão gimmick, são tão pesados em gimmick, que é difícil tu conseguires tirar um bom combate daquilo. As regras
restringem tanto o combate que é mesmo complicado tu conseguires tirar um bom combate daqueles. Por isso, será possível tirar um bom combate disto? Será possível realmente tu conseguires passar todos, não é palhaçadas, mas todas as explosões, quase faz-me lembrar quase aquele programa que houve na MTV de wrestling, Wrestling Society X, que aquilo era horrível, apesar de ter wrestlers muito bons lá metidos no meio. Pá, será que não podemos ter um caso desses? O meu problema nem é tanto o que é que eles podem tirar da gimmick do match. O meu problema é que isto não é só da AEW, não é um problema só da AEW, mas do wrestling americano em geral. É que hoje em dia eu sinto que cada vez mais que os lutadores fazem mais e mais e mais e mais e não respeitam qualquer limite. O lutador vai por 3 meses adentro a 20 minutos de combate e chega aos 40 minutos de combate ainda a fazer coisas do outro mundo. São usados cadeiras, cadeados, arame farpado em quase todos os combates deste género. E eu, como disse, não sou muito fã disto. Acho que devia de haver uma reserva maior por parte dos lutadores. Não dar o overkill simplesmente ao combate porque sim. Credibilizar aquilo que fazem. Por exemplo, eu ainda sou do tempo em que quando via um lutador aí por uma mesa adentro, não havia quase mais nada a seguir depois disso. Hoje em dia, tu num combate deste género, tu vês 4 ou 5 mesas a irem por dentro. Eu acho que aí, principalmente nesse combate entre o Moxley e o Omega, e pelos vistos este vai ser igual, passou um bocadinho dos limites, mas atenção, isto não é da AEW. E no Royal Rumble tivemos o Owens contra o Roman, que o Owens faz 3 quedas absolutamente aparatosas e qualquer uma delas podia ter terminado o combate e em todas elas ele levantou-se. Tem mais a ver com aquilo que eu procuro do produto e não tanto com aquilo que pode ser bom ou deixar de ser. E isto não vai de encontro àquilo que eu gosto enquanto fã, não é? Não estou a dizer que pode ser mau, estou a dizer que aquilo que eu gostaria de ver não era isto e não seria isto. Eu percebo a tua crítica, mas primeiro de tudo, eu não acho que isto é uma coisa de agora. Tu nos anos 90 já tinhas na ECW casos de no-sell e overbooking e pessoal aí por 3 meses adentro e voltar para o combate. Ou seja, não acho que seja uma questão do antigo contra o novo, eu acho que é uma questão de bom wrestling contra mau wrestling, bom selling contra mau selling. Se tu fores por aí, nos anos 80 tinhas pessoal a dizer que o estilo do Arn Anderson estava a matar o wrestling. Nos anos 90 tinhas pessoal a dizer que o Misawa e o Kobashi lutavam demasiado rápido. A geração anterior critica sempre a geração a seguir. Isso é geracional. Acho que a crítica a geração de hoje em dia não está a matar o wrestling, acho que é sempre um bocado duvidosa e um bocado desconfiar. Mas percebo aquilo que estás a querer dizer e também acho que os lutadores, e eu acho que isso é uma questão de eles envelhecerem e perceberem as coisas, perceberem a importância do céu. Eles começam a vender mais as coisas e com a experiência e a perceber realmente como é que o quão mais impacto tu tens tu se calhar venderes, tu ires por uma mesa adentro do que ires 3 vezes por uma mesa adentro para o mesmo combate.